Hoje esse 11 News está demais. Sai Adriano Diogo, entra Paulo Amarante. Paulo, você consegue mexer um pouquinho na câmera para ficar mais Isso, fica assim, fica melhor assim. Ver toda a sua beleza aqui no nosso programa. Você tá bom? Você tá bonitão, hein, o Amarante? Tô bem, graças a Deus. Você tá bem. Você tá de férias ou você já voltou naquela pauleira toda? Eu sou um aposentado que nunca tirou férias, não tirei férias, não parei de trabalhar. Eu continuo trabalhando, só parei mesmo praticamente na noite de Natal e na noite do Ano Novo. Perfeitamente, você nunca parou. Né? Nossa residência em saúde mental aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho de saúde mental aqui para a gente, né? Aliás, um país que está infestado ainda por fascismo, é muito importante da gente falar sobre esse tema. Amarante, eu te passei uma matéria, aliás, você está por dentro, você sabe muito mais do que essa própria matéria, que eu acho que ela está até meio enviesada. Ministro de Lula deixou o PT na mão contra internação de dependentes químicos no Rio de Janeiro. Como é que está essa situação que foi polêmica aí, que o Eduardo Paes tentou fazer um processo de internação compulsória? Afinal de contas, o que deu isso aí no Rio de Janeiro? Amarante? Amarante congelou aqui. Ei, vamos ver o que vai acontecer. Opa! Eu tive a impressão que você tinha congelado, comecei a falar cumprimentando aos ouvintes aí, as pessoas que estão participando. Então, começa de novo, Amarante. Bom dia, é uma satisfação estar aqui novamente. Eu acho que realmente é um tema muito importante, sempre muito importante, porque esse tema da saúde mental é demais relacionado à questão dos direitos humanos, da cidadania, da liberdade, da democracia, né? Isso que é o fundo mais importante dessa questão. De fato, a matéria ela é muito enviesada. Primeiro, tem uma série de questões, né? Essa expressão dependente químico é uma expressão muito pesada, muito equivocada, muito ultrapassada, né? Porque parece que é a pessoa que tem um problema com a substância, etc. E nós sabemos que tem uma série de relações que são sociais, econômicas, de políticas e tudo mais. A outra coisa é, de fato, tem um debate interno do PT, entre a base do PT, os militantes mais da área de saúde mental, são absolutamente contrários às instituições de tratamento de uso de substância, fundamentalmente aquelas centrada na internação compulsória, na ideia da abstinência total como imposição, que, em geral, caminham para o modelo manicomial, né? Ou esse modelo fundamentalista das comunidades terapêuticas, modelo esse que foi apropriado, fraudado pelas igrejas como sendo algo que é comunitário e terapêutico, é exatamente ao contrário, é um local autoritário de violência, de exclusão. Muitas mortes acontecem nessas instituições, muitas situações de violência. Por outro lado, uma certa elite do PT, dentre eles ex-governadores, como o Wellington Dias, o Rui Costa, por exemplo, né, eles defendem as instituições fechadas. As comunidades terapêuticas realizaram nas suas gestões, apoiaram, né? Na Bahia você tem uma quantidade absurda, né, de comunidades terapêuticas com denúncia de violência e tudo mais. Mas isso favorece a um certo modelo, em que o Estado, não podendo dar respostas democráticas, inclusivas, né, que vai desde educação de base, a saúde como aspectos fundamentais de qualidade de vida, responde com essa solução imediatista para as famílias, que é retirar as pessoas, aparentemente trata do problema, e joga nas comunidades terapêuticas, entre aspas, sempre. Então, essa ideia, o que o Paes falava é de criar instituições de internação compulsória, né? E há um modelo absolutamente oposto, né, que é muito bem sucedido no Brasil, citado, referenciado internacionalmente, mas que aqui é muito atacado,
que é tanto da ideia de redução de danos, a ideia condições de vida primeiro. Hoje tem uma política de Estado nacional chamada a habitação, casa primeiro, que é o Housing First, né? Todo esse modelo foi muito bem implantado em São Paulo, na gestão do Haddad, que era o de braços abertos. Então, ao invés de você recolher aquela Cracolândia, você viu, depois da saída do Haddad, vários prefeitos e também... Como piorou. Pioraram, falavam em acabar com a Cracolândia, jogavam água, botavam a polícia, botavam um cachorro, e isso espalhou a Cracolândia. Se você não resolver a questão, primeiro, assim, social, de base econômica, que produz essa massa de desfiliados, de marginalizados, não tem solução. O Amarante, aliás, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu tive a infelicidade de ver de uns anos para cá foi a política voltada para a Cracolândia em São Paulo. Quer dizer, e jogava a Cracolândia para outro lugar, e aí produzia constrangimentos. Deixa eu desligar aqui o celular que está tocando aqui. Constrangimentos para o comércio, para os moradores, truculência para lá e para cá, piorando, e o pessoal passava daqui, passava de lá. Assim, inacreditável. Inacreditável, né? Não sabem lidar com o problema. Eu queria saber se tem precedente no mundo de uma região urbana que é, digamos, tomada por, enfim, por moradores de rua, no estilo dessa Cracolândia. E se você, Amarante, fosse, se de repente, por mágica, caísse para você a responsabilidade de produzir uma política com relação à Cracolândia, o que você faria? Por onde você começaria? Olha, Conde, existe, cara, no mundo inteiro tem isso que nós chamamos, no campo da saúde coletiva, de cenas de uso. São locais em que pessoas, fundamentalmente nessa situação social, né, usando essa expressão, desfiliados, pessoas desempregadas, pessoas, os ninguéms, né, que o Eduardo Galeano fala, pessoas sem direito, sem apoio político, social e econômico, que se aglomeram em regiões da cidade, sejam para sobreviver, né, com substâncias ou não. Em muitos casos, com álcool. Álcool, você vê aquelas garrafinhas de álcool de um real, aquele bujãozinho, com outra substância, com crack, né, de formas de aglomeração que também são autoprotetivas. São protetivas coletivamente, porque eles se juntam, ali tem inclusive algumas regras, não é tão desorganizado assim. Uma vez na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, eu conheci uma senhora que se apresentou como presidenta da Cracolândia, ali da região da Avenida Brasil. E ela era uma pessoa respeitada, admirada ali, ela botava ordem, tinham regras quanto ao comportamento social, de violência, etc, etc. Então, existem em vários locais. Na França existe muito, nos Estados Unidos, em outros países. E são pessoas que não só estão ali para usarem substâncias. Muitos usam essas substâncias como consequência do seu estado. A própria pesquisa feita pela Fiocruz mostrava que muitas meninas que eram consideradas, que frequentavam a chamada Cracolândia para conseguir Conexão do Amarante tem essas pausas assim. E dinheiro, desculpe, se dedicar a cortar a violência da prostituição. Então, existe. Eu acho que a melhor solução, até hoje no Brasil, como eu falei, citado por pesquisadores do Canadá e de outros cantos, foi a experiência do de braços abertos. A experiência do de braços abertos em São Paulo foi um acontecimento importante, porque a ideia não era nem recolher as pessoas da rua, retirá-las das ruas, e nem só dar tratamento médico psicossocial. A ideia partia do princípio de dar uma possibilidade de residência ou aluguel das pensões daquela região, de produzir atividades culturais. Eu me lembro até de um psiquiatra que era palhaço, né? Ele fazia palhaçaria, que tinha uma conexão. Ele acabou sendo preso depois num desses outros
prefeito da prefeitura, não sei exatamente qual foi, porque ele atuava ali como foi considerado que ele estimulava o uso de droga. Não, na verdade, ele dava suporte cultural, ele produzia atividades de solidariedade, de pertencimento às pessoas, né? de reconhecimento, etc. Então, essa é a ideia. O de Braços Abertos foi muito bem sucedido. Acabou quando saiu o Haddad, e ele foi inspirador, ele foi inspirado por experiências internacionais de redução de danos, de housing first, depois ele foi inspirador de experiências internacionais. É importante dizer isso. Deu muitos bons resultados clínicos, políticos, sociais, né? Mas foi vetado, digamos, por uma opção, por uma política contrária, que é essa, como eu falei, mesmo dentro do PT, a gente viu isso na Conferência Nacional de Saúde Mental, tem defensores das comunidades terapêuticas, tem defensores dessas instituições de internação que absorvem recursos públicos, resolvem, entre aspas, questões sociais de falta de trabalho, falta de escola, falta de inclusão social, que são muito provisoriamente esses resultados, são muito provisórios. Logo depois, as pessoas saem, continuam não tendo trabalho, continuam não tendo condições de participação social e voltam a frequentar esses espaços coletivos aí de cena de uso. A solução passa por aquele programa que você destacou aqui de Braços Abertos, né, da gestão Haddad, que estava dando resultados importantes. E também, talvez, podemos ser até mais ousados, né? Porque essa questão da representação, né, desse grupo, né? Você ter a presidente, você ter alguém ali que possa... Tem que ter liderança, né? E integrar e ver as qualidades e os talentos das pessoas que estão nessa condição também, né? Amarante, eu acho que o caminho... Né, exatamente. Eu estava lembrando agora, primeiro o programa foi demonizado, né? O de Braços Abertos, que ia acabar, que as pessoas eram estimuladas, porque quando você fala de redução de danos, muitas das vezes você distribui cachimbo, seringa para as pessoas que usam drogas, e isso foi considerado, o Davi Capistrano, que foi secretário de saúde, depois prefeito em Santos, que foi pioneiro do programa de redução de danos no Brasil, foi processado, porque estimulava o uso de droga. Ele reduziu, assim, absurdamente o quadro de AIDS, né, em Santos, porque as pessoas pararam de usar mesmo uma seringa, que contaminava pelo sangue, pararam de ter outros problemas, de contaminações respiratórias, de contaminações dermatológicas, por causa do uso dos cachimbos coletivos, das latinhas recolhidas, improvisadas, das várias formas. Isso é redução de danos. E não é só, é importante entender, Gustavo, que a redução de danos, ela não só tenta reduzir as consequências nocivas, os efeitos colaterais do uso de substância, né? E ela também cria uma relação da pessoa consigo própria de entender que ela está se cuidando. Quando ela entende que ela vai usar a seringa descartável, que ela vai trocar a seringa primeiro, ou que ela vai usar o cachimbinho que foi dado, que ela está se cuidando, que ela prefere se cuidar, não ter outra. Isso é um princípio de autocuidado. Depois, ela passa a ir no serviço de saúde, que ao invés de ser ameaçada, de ser internada compulsoriamente, ser levada para uma instituição à força, uma comunidade terapêutica, e lá ser submetido a rituais de violência, de tortura, etc., que alguém a atende. Eu vi isso muito em várias experiências de redução de danos. Uma marcou para mim, foi lá em Ponta Porã, né, as meninas que faziam prostituição ali na fronteira, que elas iam pegar a camisinha para usar com os parceiros, que não queriam usar, em geral, meninas, crianças, né? Indígenas, inclusive, e os clientes, em geral, brasileiros, adultos, não queriam usar a camisinha. Elas aprendiam que tinham que colocar a camisinha. E elas começavam a criar uma relação com o cuidador que distribuía, que atendia, que não dava nenhuma palavra de repressão moral, de nada disso, apenas explicava a importância de usar, de evitar a doença. E elas, algumas, então, eu me lembro disso, dizendo, doutor,
um dia, eu quero parar com essa vida, eu quero parar com isso, eu quero, como eu faço? Então, assim, é a criação, seja no uso de substância, seja de práticas sociais, eu quero saber como eu posso mudar minha vida. Isso é o fundamental. É a ideia que a gente fala de criação de um vínculo que produza saúde. Não é só o medo da droga, não é só evitar a doença, é quando a pessoa passa, eu quero parar, eu quero mudar. Isso é o fundamental no processo de saúde. Coisa mais bonita isso, viu, Amarante? Eu não tinha ainda ouvido com essas palavras e essa delicadeza a questão do autocuidado, né? Do que aconteceu em Santos. Né? O que aconteceu em Santos foi em que ano mesmo que aconteceu essa... Foi em 89. Como você estava falando com a Maíra aí, em 89 teve a eleição, a primeira eleição para prefeituras, né, que a Thelma Souza foi eleita, exatamente. O Davi Capistrano foi para lá como secretário de saúde, o Antônio Lancetti, querido psicanalista argentino, fundador do PT, foi para lá para ser secretário da Juventude. Fizeram um trabalho fantástico, fecharam o primeiro hospício com o objetivo de criar um modelo substitutivo àquele modelo manicomial. Né? Paulo Amarante, o pessoal está participando muito aqui, todo mundo gostando muito da sua presença, como de costume. Aqui, deixa eu trazer o comentário do Zé Abílio. Conde, gratidão pela cegonha te deixar em São Paulo, nosso farol, nosso orgulho. Obrigado, Zé Abílio. Carinho aqui do público com o nosso programa. Emília Elias, e os evangélicos por trás dessas falaciosas clínicas de recuperação? O Amarante já falou, pode falar mais um pouco sobre isso depois. Marilene, internação compulsória no Rio, sociedade civil organizada, debateu o tema e posicionou-se contra. Vídeo Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Regional de Psicologia. Simone Biasuzzi está dizendo aqui, CAPS, ela simplesmente colocou CAPS, que são os centros de... Como é que é o nome da sigla? Centro de Atenção Psicossocial. Centro de Atenção Psicossocial, que é uma das grandes patrimônios no país, né? Que é o grande... São serviços alternativos, substitutivos ao modelo manicomial, de atenção intensiva, né, integral. As pessoas acham que é só um ambulatório. Não é. É um local, inclusive, com muitas atividades que despertam possibilidades culturais, de integração social. Né? É muito importante. E os CAPs AD, álcool e drogas, têm um resultado também muito importante e que não foram estimulados. Infelizmente, Gustavo, é importante dizer isso, desde a criação da reforma sanitária do SUS, nenhum governo efetivamente investiu na construção da rede pública do serviço de saúde, especialmente na saúde mental. Perfeitamente. Marcos do Galpão está dizendo aqui, me fala uma pessoa do PT que sabe fazer análises iguais à do Adriano Diogo. Aqui, Marcos Zinani do Galpão. Adriano Diogo é fantástico mesmo, né? Fantástico. Lembro muito dele na prefeitura, quanto vereador. A filha dele é uma psicóloga, liderança importante lá do movimento antimanicomial em São Paulo. E um grande abraço para o Adriano Diogo. Me lembro demais, foi um momento que eu convivi muito. Maravilhoso. Cristina Serra, salve Conde. Paulo Amarante, me educo com as informações sobre saúde mental. Parabéns a ambos. Abraços de Belém. Emília Elias, Haddad sempre pioneiro de soluções inteligentes. Ralph de Souza está lembrando aqui do filme do Milos Forman, com o Jack Nicholson, que é O Estranho no Ninho. É um filme belíssimo, né? Fantástico. Filmes sobre saúde mental tem aquele também, O Despertar, né? Que é com o Robert De Niro, Tempo de Despertar. Do Oliver Sacks. O autor foi o Oliver Sacks. E no Brasil, não podemos esquecer, está fazendo 22 anos, O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, que é centrado, inspirado no livro autobiográfico do Acelgésio Carrano, que foi vítima de várias violências em várias instituições psiquiátricas. Ai, como essas coisas são importantes e relevantes. Norma Serra está dizendo, e quando a pessoa esquizofrênica surta, quer matar familiares, se recusa a tomar remédios, como lidar, se não com internação para evitar tragédia? Uma resposta para a nossa Norma Serra, querido. Eu dou em resposta. Então, quando a gente fala de acabar com os manicômios, não significa acabar com o serviço de emergência psiquiátrica, por exemplo, os próprios CAPs 3. Em Santos, eu falava do Davi, da Thelma, foram criados os NAPs, chamava NAPs, lá, Núcleo Não Centro, não é bem, eram 24 horas. Tinha um leito de internação, né,
para emergência. Agora, eram instituições com 8 camas, em que a pessoa ficava, às vezes, os dias, semanas, até acabar a crise. Era medicada, era contida, em alguns casos, inclusive fisicamente, porque ela estava com... mas era medicada, etc. O que é diferente, essa pessoa que tem uma crise, um momento, ela não vai ficar o resto da vida querendo fazer isso. Né? Isso aí está a prova clínica, a prova institucional para a gente ter, as pessoas terem uma crise. Né? Lá na Finlândia, por exemplo, né, nós trouxemos aqui no Brasil o Jaakko Seikkula, do diálogo aberto, é uma experiência revolucionária que trata crises psicóticas sem medicamentos, praticamente, antipsicóticos, uma vez ou outra um tranquilizante, um sonífero, mas fundamentalmente com suporte. As pessoas, quando entram em crise, é preciso entender a crise, né? Porque não é do nada, não é que tem um descontrole lá dos neurônios, qualquer coisa assim, que caiu, entendeu? E não, é uma questão fundamental de... Também está chamando aqui o meu WhatsApp. Então, não sei como é que eu faço aqui. Pode desligar. Então, aí, aprendi. A gente vai aprendendo. É muita coisa. Eu desliguei o telefone e aí o WhatsApp liga aqui pelo celular. Tem alguém então, atrás de você, deliberadamente. É uma jornalista. Você vai concluir essa questão? Então, eu me perdi um pouquinho, que eu fiquei meio... Quando toca, a gente fica... Então, mas existe, então, o diálogo aberto para as pessoas, é uma experiência revolucionária, citada pela OMS, né? É possível fazer o atendimento, é necessário fazer o atendimento à crise, isso não significa a internação por 30, 40 anos numa instituição psiquiátrica. Deixa eu só dizer uma coisa, o que o Amarante está dizendo aqui, quer dizer, quando você é contra a internação compulsória, é dessa maneira indiscriminada. Evidentemente que em alguns casos isso vai ser necessário, né, Amarante? É isso que você está falando, né? Quer dizer... em muitos poucos casos que não necessariamente é compulsória. Na verdade, a compulsória, por lei, é definida por um juiz, quando há uma ameaça de um crime ou existência de um delito grave. A internação involuntária, ela é muito feita, né, com autorização de um familiar, em geral, com a própria... os serviços de atenção psicossocial, eles abordam a pessoa. A pessoa está em crise, etc., mas ela não perde totalmente a capacidade de compreensão, de negociação, de contratualidade. Né? É uma visão que a gente tem meio mito, que a loucura tira toda a capacidade. Né? E a gente sabe que isso não é assim. Na prática, é isso. O mais importante é a pessoa sentir-se cuidada. Isso você pode fazer com ela. Olha, você está precisando de um tratamento, nós vamos te internar. Isso pode ser por dias. Quando eu te convidei para ser um dos convidados aqui fixos do programa, é porque eu sabia, né, pelas conversas que a gente teve antes, que você ia trazer enunciados e enfim, afirmações importantíssimas que não estavam ainda no tecido do discurso sobre do leigo, né, que precisa entender sobre saúde mental. Quer dizer, você dizer assim, a pessoa não o tempo todo, né? Ela tem consciência, né? As pessoas que têm algum distúrbio, alguma coisa, não sei o nome mais correto para chamar, quer dizer, um desvio da saúde mental, você tem momentos de lucidez, não é o tempo todo, não é 24 horas por dia. Isso eu acho de suma importância para a gente ter consciência disso. Eu me lembrei aqui, falando de cinema, você falou do Bicho de Sete Cabeças, do filme do diretor Eduardo Coutinho, um dos nomes mais importantes do documentário brasileiro, talvez o mais importante, que foi assassinado pelo filho, que tinha um problema de saúde mental. Você lembra disso? Lembro, claro, conheci o Eduardo Coutinho. O Eduardo foi consultor, inspirador de alguns projetos na área de saúde mental, inclusive da TV Pinel. Né? A criação, o trabalho do Eduardo Coutinho nos inspirou muito, né? E foi uma situação trágica. Né? Trágico. Por outro lado, existiram situações assim, e existirão sempre, né? Fratricídios, patricídios, né? E etc, etc. Bem, foi uma situação, mas é isso.
Isso não significa... então, não sei exatamente se ele poderia ser tratado, ter sido tratado, qual seria a solução, né? Existem situações muito graves, mas não significa que nós sejamos contrários ao tratamento, né? A luta contra o modelo manicomial, o modelo asilar de exclusão, é muito diferente da ideia de deixar a pessoa à sorte, a família à sorte. Paulo Amarante, vamos fazer aqui agora, vou chamar vou colocar isso aqui na tela para você contar para a gente, né? O bloco carnavalesco Loucura Suburbana. Olha que coisa deliciosa isso aqui. Samba Enredo 2024. Inscrições prorrogadas até 16 de janeiro, até hoje. Fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, você é da banca julgadora, né, desse? Eu sou julgador de samba. Você é o julgador de samba. Loucura Suburbana e do Tapirã Pirado Pirô. São dois blocos assim, que saem na rua do Rio de Janeiro, né? São incluídos no calendário cultural do Rio de Janeiro, né? Esse aí, então, é o Tapirã Pirado Pirô, fazendo a convocação também. Um vai escolher o samba dia 25, lá no Castelão, Espaço Cultural do Engenho de Dentro, e outro no dia 27, no Rio Cenário, outro espaço cultural no centro do Rio de Janeiro, ali na Lapa. São projetos culturais de inclusão social inigualáveis, né? Nenhum tratamento medicamental tem o efeito que tem essa... Estou vendo pessoas aí que foram pessoas que viveram em manicômio, que estavam chamadas loucas varridas de manicômio. Hoje são aí cantoras, compositoras, mestres-salas, organizadora do carnaval, e que mudaram as suas vidas. Isso é importante. Deslocaram-se de um lugar de paciente, psiquiatra, para pessoas de produção cultural, para cidadãos, etc. Aliás, em São Paulo, não é bloco, né, mas tem um projeto que foi criado lá na gestão Erundina, que é o Cidadãos Cantantes, tem mais de 30 anos, né, que é um projeto também de inclusão social. Nós estamos fazendo esse trabalho, demonstrando que a arte não é só terapêutica, a arte é uma estratégia de reconstrução do significado de vida. Isso muda, como a gente estava falando, aquela ideia do autocuidado, né? Produzir arte para si, para a coletividade, para o grupo, é muito importante. Então, até hoje, a inscrição para o samba, né? E a gente vai falar, eu quero ou fazer um programa especial com você, trazer o grupo do Tapirando, que eu já trouxe uma vez para conversar, para a gente fazer, além da divulgação, para a gente conhecer um pouquinho melhor também esse bloco de carnaval tão maravilhoso do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, nesse sentido, ele é o melhor lugar do Brasil, né? Quer dizer, tem vários blocos, né? Com esse mote, com esses grupos. Amarante, chegamos ao fim do nosso encontro. Se tiver um recado final, passo a palavra. Eu tenho. Eu quero dizer que não só no Rio, são vários blocos, né? Porque não posso deixar de citar. Não vou citar os nomes, tem muitos. Mas também em São Paulo tem o Loucos pela X, tem o Bibi Tantã. Em Belo Horizonte tem o Liberdade Ainda Que Tantã, inspirado na bandeira Libertas Que Será Também. Em Ouro Preto tem o Conspirados. Em Fortaleza tem o Doido é Tu. É muito bloco. Todos muito criativos, com nomes muito criativos e com um projeto de intervenção social, sanitária e tal, muito lindo, né? De ação, de cidadania, muito importante. E é hora da gente estimular. Excelente semana para você, meu querido. Ainda é terça-feira. Obrigado a todos que acompanharam o 11 News. Uma edição maravilhosa. A partir daqui eu já vou fazer os cortes dessa entrevista e dessas entrevistas de hoje. Continue na nossa programação. Amanhã estaremos de volta às 11 horas. Valeu, Amarante. Sempre bom.